Fala, Gás Nobre. Dá uma olhada na questão 116 da prova azul Enem 2019. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, então, quanto maior a interação, a força intermolecular, menor será a fluidez, ok? Menor será a fluidez da membrana. Então, ele representou aqui para a gente, né, a estrutura de um fosfolipídio, aqui a cabeça polar, aqui as cadeias hidrocarbônicas, que é a parte apolar, e a insaturação é representada por essa perninha aqui. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 5. Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Gás Nobre, ele quer maior fluidez. Se eu quero maior fluidez, eu quero o quê? Menor interação intermolecular. Então, quanto menor for a interação intermolecular, mais fluido vai ser. Então, ele quer saber qual dessas camadas tem a interação mais fraquinha entre elas. Como que eu faço para saber se é mais fraquinha? Eu tenho duas coisas acontecendo aqui. Ó. A gente pode reparar que nós temos aqui, por exemplo, como no item 1, como nessa figura 1, que eu tenho cadeias saturadas, correto? Eu tenho cadeias saturadas e já no item 2, por exemplo, eu tenho cadeias insaturadas, porque essa perninha aqui ele diz para a gente que é insaturação. Vamos começar comparando cadeias saturadas com cadeias insaturadas. Qual tem maior interação? As cadeias saturadas têm maior interação do que as insaturadas, porque se eu tenho cadeias insaturadas, eu posso ter compostos cis ou compostos trans. E isso dificulta o quê? Dificulta o encaixe entre essas cadeias. Isso vai diminuir a interação entre esses compostos. Então, olha, eu já sei que quanto mais insaturado, menor a força intermolecular, maior vai ser a fluidez. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que observar. E qual que é o segundo aspecto que a gente tem que observar aqui nessas figuras? Que eu tenho cadeias grandonas, olha, como essa aqui representada no item 4, e eu tenho cadeias menores, como essa representada no item 1. E nós sabemos que quanto maior a massa molar, maior é a interação. Então, cadeias grandes aumenta a força intermolecular, o que diminui a fluidez. Então, olha só, para ter maior fluidez, eu quero ter, então, cadeias pequenas e insaturadas. E qual de todos esses 5 aqui tem cadeias pequenas e insaturadas? A figura 2. A figura 2 é a que tem cadeias pequenininhas e todas elas são insaturadas. Então, vai ter a menor força intermolecular, tendo, assim, a maior fluidez. Então, letra B de bola. Né? Se a gente olhar o composto 1, ele tem cadeias saturadas. Então, como é saturada, tem maior força intermolecular, a fluidez vai ser menor. No composto 3, ele tem os dois, ele tem tanto saturada quanto insaturada. Só que no composto 2, ele só tem saturada e cadeias pequenininhas. Por isso que a 2 é a correta. A 4 e a 5 não pode ser, porque elas já são cadeias o quê? Grandonas. E quanto maior a massa molecular, maior a interação. E a gente está buscando as menores, como eu já repeti aqui 1000 vezes só nessa questão. Beleza? Então, a letra B é a nossa alternativa correta. Combinado?